Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que esse vídeo seja utilizado no dia 17/8, da aula que vai das 14h30 até as 15h15. Como agenda dessa aula, tem-se a pretensão de fazer a correção do exercício que tratava a respeito de trapézios e trapezoides e também será contemplado no dia de hoje uma espécie de TD de revisão. Esse TD ele vai ser dividido em duas partes, porque a aula de hoje, como vocês podem ver, é uma aula de 45 minutos. Então, será dividido na aula desse momento e na próxima aula, que também é uma aula de 45 minutos. Esse TD de revisão ele vai pegar todo o capítulo e ele vai trabalhar tudo o que nós vimos até agora a respeito de triângulos e também a respeito de quadriláteros. Lembrando a vocês que esse TD ele já vai entrando como as componentes de nota do bimestre para a gente fechar entendimentos, tentar compreender da melhor forma possível e, obviamente, tirar dúvidas a respeito dos assuntos que foram tratados até aqui. Então, sem mais delongas, analisemos o exercício que foi repassado na aula anterior. Esse exercício era o exercício de 7 questões, da página 149. E então, vamos lá fazer a observação e a análise dessas questões. E lembrando a vocês que, caso haja alguma dúvida durante a resolução desse exercício, você toma nota, anota aí no teu caderno e no retorno ao grupo de WhatsApp você pode levar as suas dúvidas que eu irei tentar responder caso tenha ficado algo que não foi compreendido de forma adequada, tá bom? A primeira questão da gente diz o seguinte: em um trapézio isósceles, um dos ângulos externos mede 100 graus e 40 minutos. Determine a medida dos ângulos internos deste trapézio. Pessoal, observemos aqui como é que seria a representação desse trapézio. Eu tenho um trapézio isósceles. Vamos imaginar que esse trapézio está bem desenhado, tá bom? Em que um dos ângulos externos mede 100 graus e 40 minutos, ou seja, esse ângulo aqui, ó, pode ser esse ou pode ser o do outro lado também, não tem muita diferença. Ele vai medir 100 graus e 40 minutos. Lembrando a vocês, informando para aqueles que têm dúvidas, a cada 60 minutos eu tenho 1 grau, a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto nessa medida de graus, tá bom? E ele quer saber quais são as outras medidas deste trapézio. Para aqui, ó, eu vou precisar completar 180, tá bom? Se eu for precisar completar 180, eu vou estar precisando aí de 79 graus, aqui, ó. Isso daqui vai medir 79 graus. Por que não é 80 graus? Porque tem 40 minutos ali passando. Então, eu preciso aumentar 79 graus e 20 minutos. Esse aqui é correspondente a esse. Então, esse aqui também vai medir 79 graus e 20 minutos. Esse aqui é agudo, o lá de cima é obtuso, é maior que 90. Mas quanto é que ele vai medir, Everton? Nós estamos tratando de um trapézio isósceles, então ele vai completar aqui os 180. Quanto é? Até já tenho isso aqui no ângulo externo, que é 100 graus e 40 minutos. Aqui vai ser 100 graus e 40 minutos. E aqui, galerinha, também vai ser 100 graus e 40 minutos. Aí tá o gabarito do meu trapézio. Deixa eu só colocar aqui maior para que vocês vejam. Tá aí, ó, o gabarito do meu trapézio. É dessa forma que ele vai ficar. Esse aqui 79,20, esse aqui 79,20, esse aqui 140 e esse aqui 140 é a resposta aí da nossa primeira questão.
A próxima questão diz o seguinte: em um trapézio isósceles, a soma das medidas dos ângulos obtusos é 250 graus. Qual é a medida dos ângulos agudos? Vamos ver aqui. Vamos também utilizar o desenho para poder identificar mais facilmente através do desenho. Tenho novamente um trapézio isósceles. A soma dos ângulos obtusos é de 250 graus. Obtusos são aqueles que são maiores que 90. Então, esse ângulo aqui, somado com esse, ó, eles dão 250 graus. Se eles dão 250 graus e trata-se de um trapézio isósceles, quer dizer que eles estão divididos de forma igual, cada um deles vai ter 125. 125 aqui e 125 aqui do outro lado. Desta forma, esse ângulozinho aqui de baixo, ele vai ter que completar 180 e aqui 180. 125 para chegar em 180, faltam 55 e 55. Logo, os ângulos agudos aí medem, tá aqui, ó, 55 e 55, tá bom? Por quê? Porque o meu 250 eu dividi igualmente entre os ângulos obtusos e aí fica 125 para cada lado. E aqui eu tenho que completar 180 e aqui também 180, por isso que é 25, aliás, é 55 e 55 os meus ângulos deste item aí. A sexta questão traz para a gente a seguinte situação. Ela diz: um dos ângulos obtusos de um trapézio isósceles mede 100 graus. Se é um trapézio isósceles, esse aqui vai medir 100 graus, esse aqui vai medir 100 graus também, tá bom? Determine em graus a medida de x, tá aqui o nosso x, do ângulo E, desse ângulozinho E, formado pelas bissetrizes dos ângulos internos da base maior. Olha só, bissetriz, então quer dizer que isso aqui está cortando este ângulo aqui de baixo na metade. Vamos observar o seguinte: a soma desses ângulos aqui, ó, esse mais esse, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, tem que dar 360 graus. Eu estou tratando de um quadrilátero. Se é 360 graus, e aqui eu já tenho 200 para 360, falta 160, que eu vou distribuir entre o ângulo B e entre o ângulo C. 160 para dar o 360. Dividindo 160 para 2, eu vou ter aqui o ângulo B valendo 80 e o ângulo C também valendo 80, tá bom? Se o ângulo B vale 80, essa metade aqui que está dentro do triângulo mede 40. E essa outra metade aqui também mede 40, que eles têm a mesma medida. Então, nesse triângulo, eu já tenho aqui 40 e eu já tenho aqui 40, tá bom? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Juntando esses dois, ó, 40 mais 40, eu tenho 80. Falta quanto para 180 para eu substituir no lugar do x? 100 graus é o valor do meu x, tá bom? Eu espero que tenha sido bastante ilustrativo, porque a figura já trazia os elementos que eu precisava para mostrar a vocês como é que eu chego neste resultado. E dessa forma, x aí da nossa questão é igual a 100 graus. Na quarta questão, nós temos o seguinte: reúne-se com um colega e resolva a questão a seguir. Essa reunião com o colega é de acordo com as condições, mas dava para fazer individualmente, tá bom? A letra A diz: o quadrilátero da figura abaixo é formado... O quadrilátero da figura abaixo é formado por losangos idênticos. O quadrilátero azul no centro é um retângulo. Aí pede para justificar. Se vocês observarem, o meu aqui já está riscado, ó, e ele traz essas diagonais que formam ângulos retos. E por si só, já é a justificativa para o retângulo. Mas vamos observar o que é que o livro diz especificamente. Ele diz aqui no meu gabarito o seguinte: traçando, é a mesma explicação que eu dei, ó. Traçando as diagonais do quadrado azul, obtemos dois pares de triângulos isósceles congruentes, 1 em 2 e 3 e 4. Como todos os ângulos dos quadriláteros têm a mesma medida, cada um mede 360 dividido para 4, ou seja, 90 graus. Portanto, o quadrilátero azul é um retângulo com base nessa ideia dos ângulos, dos 4 ângulos de 90 graus, que é condição de existência para um retângulo, tá bom? Já o item B traz uma questão um pouquinho diferente que diz:
Em um trapézio retângulo, a bissetriz de um ângulo reto forma com a bissetriz do ângulo agudo do trapézio um ângulo de 110 graus. Determine a medida do suplemento maior do ângulo do trapézio. Olha só o meu... Deixa eu ver se eu aumento essa tela. O meu trapézio retângulo aqui, ó. E aí diz que a bissetriz do ângulo reto com o ângulo agudo forma um ângulo de... Deixa eu só verificar aqui. De 110 graus. Esse aqui, ó, somado com esse, tá bom? Dá 110. E aí, como é que eu vou saber isso aqui? Como é que eu vou saber qual é o suplemento? Veja só. Aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui tem que medir 45 graus. Se esse aqui... Porque a bissetriz, eu estou dividindo 90 na metade, tá bom? Se esse aqui mede 45 graus, esse aqui de cima vai medir 45 para chegar em 110. É 65 graus. Se esse é 65 graus, ele por completo vai medir 65 mais 65. No caso, esse ângulo ele mede 130 graus. O que é o complemento de um ângulo? O complemento de um ângulo é a medida que falta para chegar em 180 graus. Nesse caso, o que falta são 50 graus, que é o nosso gabarito da questão. Vamos só verificar aqui se é isso mesmo. Tá aqui, ó. 50 graus é o suplemento do ângulo desse trapézio. A questão de número 5 vai pedir de vocês que identifiquem cada uma das figuras abaixo, respondendo se são trapézios retângulos, isósceles ou escalenos. Em seguida, justifique, junte-se com o colega e converse com ele sobre o porquê da resposta. Vejam só, o primeiro aqui, ele vai ser um trapézio retângulo. Por quê? Porque ele apresenta ângulos retos. Mas lembrando a vocês que todo trapézio retângulo também pode ser colocado como trapézio escaleno. O contrário não é verdade. Nem todo trapézio escaleno vai ser retângulo, mas todo trapézio retângulo também vai ser escaleno. Característica do trapézio retângulo possui ângulo reto. Característica do trapézio escaleno, as medidas dos lados são diferentes. Então, por isso que ele aí vai ser tanto retângulo quanto escaleno. Já o B vai ser um trapézio isósceles, porque esses triângulos aqui do lado são congruentes, tá bom? E aí a congruência deles é para o lado, ângulo oposto. A gente pode concluir a questão da congruência dos triângulos aqui, tá bom? Já o item C é um trapézio escaleno. Olha aqui, ó, só escaleno esse aqui. Por que esse aqui não é reto? Porque ele não apresenta nenhum ângulo reto. As suas medidas são todas diferentes ou aparentemente diferentes, sem ângulo reto. E é por isso trapézio escaleno. D, trapézio retângulo, está aqui o ângulo reto, ó, mas lembrando que retângulo também é escaleno. Item E, trapézio escaleno, ó, a gente tem as medidas aqui destacadas e elas são todas diferentes, como já coloquei para vocês. E no item F, a gente tem novamente um trapézio isósceles pela condição aqui de que os lados são congruentes, então a gente tem aí um trapézio isósceles. Analisando agora a nossa sexta questão, nós vamos ter o seguinte: qual a diferença entre um trapézio e um trapezoide? O que é que a gente tem de diferença entre um trapézio e um trapezoide? Aí eu lembro a vocês o conceito. Um trapézio ele sempre vai ter um par de lados paralelos, enquanto no caso dos trapezoides a gente não tem pares de lados paralelos, tá bom? Lembra da regrinha? Trapézio tem um par de lados paralelos, tem um lado ali que conversa com o outro e são paralelos. No caso do trapezoide a gente não tem esses lados paralelos. E a sétima questão pedia para que você desenhasse em seu caderno um trapézio retângulo e um trapézio isósceles. E faça, quando necessário, a marcação para identificar congruências de lados e de ângulos. Essa questão aí ela é muito pessoal de cada um vai ter um desenho diferente. Recebi vários durante a correção, gostei deles, eu acho que vocês compreenderam sim o conceito, e aí me dou satisfeito com essa questão, ok?
E, pessoal, esse exercício, ele, como vocês puderam perceber, é um exercício bastante visual. A gente se utilizou bastante dessa ideia visual para poder vislumbrar, para poder identificar. Já disse a vocês, insisto, esse é um conteúdo bastante visual, é preciso que vocês prestem bastante atenção nos desenhos do livro, em algum desenho que eu colocar aqui. Por quê? Porque você observa a característica através do visual. É óbvio que tem a aritmética, tem as contas, tem o lance dos 360, 180 para um triângulo, mas é importante que você preste bastante atenção nos desenhos, observe com calma, porque ele sempre vai estar ali a tua resposta a respeito de trapézio, trapezoide, quadrilátero, triângulo. Então, é isso, esse conteúdo ele traz esse apanhado. Esse vídeo eu sei que ficou um pouquinho rápido, mas nós iremos retornar agora para o nosso grupo de WhatsApp para fazer um trabalho. E lembrando que, como eu disse no início, esse trabalho foi dividido em duas partes. É como se fosse um exercício, na verdade, mas é só um exercício para a gente pegar um apanhado geral e tentar trazer aqui para a nossa compreensão, para a gente fixar realmente a nossa compreensão a respeito de triângulos e quadriláteros. E aí a gente tentar tirar alguma dúvida ainda, fechar realmente esse entendimento para partir para o próximo conteúdo. Hoje é a primeira parte, na próxima aula a segunda parte. Na próxima aula a gente vai para a segunda parte, mas já fazendo a correção da primeira parte para ir tirando alguma dúvida. E aí eu peço bastante a atenção de vocês. Vou parar o vídeo por aqui, a gente sabe que só tem uma aula, vou deixar bastante tempo para que nós tenhamos condições de fazer esse trabalho, esse exercício mais geral, de forma em que a gente ainda consiga fazer isso dentro do tempo da aula, para que eu possa ir auxiliando e conversando com vocês e tirando alguma dúvida a respeito deste TD, desse exercício, tá bom? Então, aguardo vocês no grupo de WhatsApp para a gente dar continuidade à nossa aula.